Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha do quarto bimestre da segunda série, aulinha de análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Hoje essa aulinha vai ser curtinha porque eu quero terminar esse conteúdo, PFC, princípio fundamental da contagem, dando para vocês mais dois exemplos que eu diria assim que são um pouquinho mais complicados, tá bom? Então vamos lá, dois exemplos antes de vocês fazerem exercícios solitos. Exercício número 16, já que o último que nós fizemos na aula 25 era o exercício número 15. Então vamos lá. A pergunta é: quantos números compreendidos entre 2.000 e 7.000 podemos escrever com os algarismos ímpares, sem os repetir? Então aqui nós queremos saber quantos números naturais, tá bom? Números normaisinhos. Quantos números naturais estão entre 2.000 e 7.000, ou seja, depois do 2.000 e antes do 7.000? Quando diz compreendidos entre 2.000 e 7.000, quer dizer não incluindo o 2.000 nem o 7.000. Se pudesse pôr todos os algarismos, seria de 2001 a 6.999. Só que esses dois que eu acabei de citar, eles não estão no rol. Por quê? Porque eu quero saber quantos números entre 2.000 e 7.000, ou seja, números de 4 algarismos, concorda? 1, 2, 3, 4. Tem que ter 4 algarismos, porque todos os números acima de 2.000 e abaixo de 7.000 tem 4 algarismos. Então, eu coloco aqui os 4 risquinhos. Quantos números, nessa situação, maior que 2.000, menor que 7.000, podem ser escritos ou existem com os algarismos ímpares? Bom, pessoal, os algarismos ímpares não quer dizer quantos números ímpares. Algarismo é 1 por 1. Então, a gente só pode usar algarismos ímpares. E eu pergunto para vocês, quem são os algarismos ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem, pessoal? Não tem outros algarismos ímpares. 0 é par, 2 é par, 4, 6 e 8 são pares. Acima de 10 já tem 2 algarismos, então os algarismos ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Então, nós temos aqui, ó, 5 opções, ok, pessoal? Algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Só que tem um detalhe. Se tem que estar entre 2.000 e 7.000, então eu teria que começar com 2.000 para cima. Só que 2.000 já não é uma possibilidade. O número 2.000 e pouco não serve. Por quê? Porque eu só posso usar algarismos ímpares. Então, se eu só posso usar algarismos ímpares e tem que ser maior que 2.000, você compreende que não pode começar com 1.000, com 1 aqui, ó. Não pode começar com 1, porque senão não seria maior que 2.000. Então, aqui, pessoal, só tem a opção de ser 3, para começar com 3.000 e pouco, 5 para ser 5.000 e pouco, e pronto, não pode ser 7.000 e pouco, 9.000 e pouco, porque também tem que ser menor que 7.000, tá? Então, para ser essa casa aqui, ó, as únicas opções que eu tenho aqui, gente, são ou vai começar com 3, para ser 3.000 e pouquinho, ou vai começar com 5, para ser 5.000 e pouquinho, não vai poder começar com 7, porque senão já passaria, seria 7.000 e pouco, ou 9, 9.000 e pouco. Então, para ser compreendido entre 2.000 e 7.000, os números que eu colocasse aqui, e só feito com algarismos ímpares, ou vai começar com 3, ou vai começar com 3, ou vai começar com 5. Não tem outras opções. Quantas opções eu tenho, então? 2. Gente, não se esqueça, o 2 que vai aqui não é porque é 2.000 e nada. Aqui é sempre, em cima do risquinho, é sempre o número de opções possíveis. Então, as opções são ou vai ser 3.000 e pouco ou vai ser 5.000 e pouco, para obedecer o que está perguntando aqui, que são 2 opções. Por isso, a gente coloca o 2 aqui. É o número de opções, tudo bem? Então, ou vai começar com 3, ou vai começar com 5, não tem outras opções. Então, nós temos aqui somente 2 opções para ser a casa da unidade de milhar. Agora, e para ser essa casa aqui, ó? Para ser essa casa, pode ser qualquer uma delas. 1, 3, 5, 7, 9. Só que não está escrito assim, ó, sem os repetir. Se não pode repetir os algarismos, então tem das 5 opções que eu teria aqui, ó, de qualquer uma das 5 opções de algarismos ímpares,
Eu só não posso colocar a opção que já foi aqui, porque não pode repetir. Então, me restam 4 opções. Então, o 4 que eu pus aqui, pessoal, é qualquer uma das 5 opções, exceto a que já foi anteriormente. Tudo bem? E aqui 3. Por que 3? Pelo mesmo motivo. Das 5 opções de algarismos ímpares, já foram 2. Então, 5 menos 2, 3 opções para ser essa casa aqui. E para ser a última casa, 2. Mesmo motivo. Das 5 opções de algarismos ímpares que eu poderia usar, já foram 1, 2, 3. Então, 5 tira 3, 2. Então, essas são as quantidades de algarismos, de situações que poderia haver em cada uma das casas. E aí, então, pelo princípio fundamental da contagem, nós teremos 2 opções vezes 4, vezes 3, vezes 2. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 2, 48. Então, nós teríamos 48 números naturais, que são maiores que 2.000, menores que 7.000, formados só com algarismos ímpares, todos os algarismos ímpares, e não podendo repetir nenhum deles. Tudo bem? Então, é um pouquinho mais complexo, a gente teve que pensar um pouquinho mais para resolver essa questão, concorda? Bom, agora nós vamos ver um outro também um pouquinho mais complicado esse exercício. Então, nem todos é assim de simples interpretação. A gente tem que pensar, às vezes, para conseguir fazer um exercício, tudo bem? Então, vamos ver esse aqui também, ó. Quantos números naturais de 5 algarismos? Então, 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Distintos, ou seja, não pode repetir algarismo aqui, e maiores que 53.000 existem. Então, gente, olha, os números naturais que eu quero saber quantos são, eles têm que ter 5 algarismos, os algarismos não podem repetir, e todos os números têm que ser maiores que 53.000. Quem seriam eles? Qual seria o nosso primeiro número, pessoal? 53.000, você tem que ser maior que 53.000, seria 53.000, 0, 1, 2. 53.012, certo? Seria o nosso primeiro número, se fosse para escrever um por um, você concorda? Então, o primeiro número de 5 algarismos, sem repetir algarismo, e que é maior que 53.000, o primeiro número seria o 53.012. Qualquer outro maior que esse aqui não seria o primeiro, tudo bem? Mas nós vamos ficar pensando, isso foi só para esclarecer para vocês. E qual seria o último número, então? Ó, o primeiro seria o 53.012, 53.012 é o menor de todos, que é maior que 53.000, tem 5 algarismos, nenhum deles repete, esse é o primeiro número. E aí o último número, pessoal, o último número que eu ia obter, o último número, seria que número? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, maior número que eu tenho com 4 algarismos distintos seria o 98.765. Você concorda? Esse é o maior número que eu poderia formar com 5 algarismos distintos, não pode repetir nenhum, e que eu não pudesse então repetir nenhum número, o maior de 5 algarismos seria o 98.765. Eu tenho que começar com 9, porque 90 e tantos mil, depois essa casa aqui vale menos que essa, então abaixa um pouco, abaixa um pouco, abaixa um pouco. Então, já que não poderia repetir algarismo, o último número seria esse aqui, tá? Então, esse seria o nosso último número maior que 53.000 de 5 algarismos distintos. Bom, eu quero saber então quantos números tem daqui até aqui, ó. Esta é a pergunta do exercício. Então, nós vamos ter que traçar uma estratégia. Tudo bem, pessoal? Eu vou começar assim, turminha, assim. Se eu, por exemplo, fosse fixar estes algarismos aqui, ó, 53, ó, se eu fosse fixar o 5 e o 3, aqui não é opções, tá bom? Ó, aqui são os números mesmo, então não é opcional. Então, esses aqui são os nossos números. Meu primeiro número é esse aqui. Se eu fosse fixar o 53, se eu fixar o 53, ó, então, iniciando em 53.000. 1, 2, 3, sobram 3 casas aqui, certo?
Então, se eu iniciar com 53 mil e lá vai cacetada, como diz o outro, quantas opções eu teria aqui, ó? Só começando com 53 mil. Então, eu teria, ó, 53 mil. Uma opção, duas já foram. Todos os algarismos que eu posso usar não são de 0 a 9? Todas as opções que existem são de 0 a 9. De 0 a 9 dão 10 opções. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se começasse com 53 mil, aqui eu teria, ó, das 10 opções, desconta o 5 e o 3, que são duas opções. Então, sobrariam aqui 8, 7 e 6. Você concorda com isso? Tudo bem? Olha só, por que 8, 7 e 6? Ó, das 10 opções que eu tenho de algarismos de 0 a 9, se começasse com 53 mil, fixando os 53 mil, aqui eu poderia combinar dessa forma, ó. Das 10 opções, tira 2 aqui, 8, tira 3 aqui, 7, tira 4 aqui, 6, porque não pode repetir, ó, distintos. Então, eu teria 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 dá 336 números. Então, olha o que eu descobri. Começando com 53 mil, eu teria 53 mil, 0, 1, 2, 53 mil, 0, 1, 1, 4, porque o 3 não poderia, 53 mil, 0, 1, 5 não poderia e teria que ser o 6. Ou seja, tem 336 números aqui, ó, só que começam com 53 mil, tá bom? Agora, e começando com 54 mil? Começando com 54 mil não poderia, pessoal? Ou poderia? Poderia, 54 mil poderia. Então, poderia ser assim, ó, 54 mil, só que aqui, gente, não ia mudar, ó. Porque das 10 opções, ó, tira 2, 8, tira 3, 7, tira 1, 4, 6. Então, também teria 8 vezes 7 vezes 6, que daria 336 números também. Começando com 54 mil. Agora, começando com 55 mil, gente, ó, isso aqui já não existiria. Por que não existiriam esses números? Porque não pode repetir algarismo. Então, começando com 55 mil, com 66 mil, com 77 mil, com 88 mil, com 99 mil, não teria, tá bom? Porque não pode repetir algarismo, tudo bem? Aqui eu já estou descontando, ó, a casa que já foi, então aqui todos são com algarismos distintos. Bom, aí depois teria com 56 mil, ó, 56, mesma coisa, pessoal, ó. Aqui também, ó, 8, 7, 6... que dariam, outra vez, 336 números. E assim, pessoal, sucessivamente. Então, vem 57 mil, 58 mil, 59 mil, 60 mil, 61 mil, 62 mil, até o último aqui, que seria o 98.765. Tudo bem? A maior possibilidade aqui é 98 mil. Então, o que eu vou fazer? Já que todos eles que começam com 2 algarismos, o número de números que vai haver depois são 36 números, começando com esses 2 algarismos, a coisa mais lógica, em vez de eu ficar fazendo um por um, pessoal, é descobrir quantos tem desde os 53 até o 98 mil. Tudo bem? Então, vamos descobrir, ó. Quando eu quero saber, por exemplo, quantos números tem de 12 a 18, que conta que eu faço, ó? De 12 até 18 tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quantos números deram? 7. Ó, quanto é 18 tira 2, tira 12? 6. E por que deu 7? Porque quando a gente fala de tal número até tal número, a gente pode simplesmente fazer o maior menos o menor. Só que sempre tem que acrescentar 1. Porque se a gente não acrescentar 1, a gente vai perder ou o menor ou o maior, tá? Então, se eu quero saber por exemplo, quantos números tem de 20 a 25? Tem 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Ó, tem 6. Só que 25 tira 20 dá 5. Então, por que deu 6? Pelo mesmo motivo que eu falei. Então, a gente vai fazer sempre quando quer saber de um número até outro quantos tem, a gente pega o maior, tira o menor e sempre soma 1. Então, aqui, ó, de 53 até 98, quantos números tem? Eu vou fazer assim, ó, 98
menos 53 e somar 1. 98 tira 53, dá quanto? 98 menos 53 dá 45. 45 mais 1 dá 46. Então, tem 46 números, desde o 98 até desde o 53 até o 98. Ó, 3 para 8, 5, 5 para 9, 4 e mais 1, 6. Só que então eu vou ter, desde o 53 até o 98 mil, eu vou ter 46 números? É o seguinte, aqui eu tenho que descontar, ó, descontamos quem? O 55, 66, 77 e o 88. O 99 eu nem vou descontar porque o último é 98 mil, então nem pego o 99. Então eu vou descontar 4 números. Então, na verdade, ó, essa localização aqui, desde 53 mil até 98 mil, eu vou ter 46 menos 4. Então, 46 menos 4 são 42 sequências dessas aqui, pessoal, ó. Então, 53.336 números, 54.876, 56.876, 57.876 e assim por diante até chegar no 98 mil, tudo bem? Então, eu vou ter 42 vezes esse 336 números aqui, tá? Então, ó, 336 vezes 42 vai dar 14.112. Então, eu terei 14.112 números que são de 5 algarismos, distintos todos os algarismos e maiores que 53 mil. Então, eles vão desde os 53.012 até o último, que é o 98.765, tá? Então, resposta do exercício, esses números aqui, 14.112 números. Tudo bem, pessoal? Foi um pouquinho mais complicado, mas eu quis mostrar para vocês que às vezes tem números que realmente são questões que são um pouquinho mais difíceis, tá bom? Beijinho, agora é só hora de fazer os exercícios sozinhos. Eu vou passar para vocês a resposta final de todos eles. Vocês vão fazer, mostrar os cálculos, me mostrar no dia que vai estar determinado lá. E qualquer dúvida já sabe, chama no WhatsApp, tá bom? Beijinhos.